alegria fazer essa visita na prisão de Becora, como um representante do Santo Padre, o Papa Francisco, em Timor-Leste. O Papa Francisco é o vigário de Cristo. E Cristo, Jesus, nos disse: eu estava preso, estava prisioneiro e viestes me visitar. E este é um critério para entrar no reino dos céus. Eu estava preso e viestes me visitar. Ou também para não entrar. Eu estava preso e não viestes me visitar. Então Jesus se identifica com o preso, com o prisioneiro. Isto para dizer a importância do coração de Cristo dos que estão na prisão. Então eu, como representante do amo Papa, vigário de Cristo, tinha uma obrigação moral e também uma alegria profunda em visitar os prisioneiros. Então, primeiramente, foi uma motivação pastoral, para levar a eles a bênção, o carinho, a presença, o abraço do Papa. E assim, organizamos com o Ministério da Justiça, diretor nacional, e com a administração do penitenciário, da cadeia, prisão de Becora, com o diretor. Esta visita foi bem organizada, com a ajuda do capelão, o Padre Evaristo, capelão interino. E também foi muito importante para organizar bem pastoralmente esta visita, fazer a Santa Missa e depois encontrar pessoalmente os presos, a quem eu entreguei também uma recordação, uma imagem do Santo Padre, com a assinatura do Papa, para que eles possam ficar com este sinal do amor da Igreja para eles. Qual é a sua primeira impressão em visitar uma prisão timorense? Bom, na minha experiência no mundo, eu visitei sempre as prisões. Visitei prisões no Brasil, visitei prisões nos Estados Unidos, visitei prisões na Índia, visitei prisões na Coreia. Eu posso dizer que a minha primeira impressão, eu sempre fico, meu foco principal são as pessoas, são os rostos das pessoas humanas que estão lá. E a minha impressão foi capturada pelos rostos das pessoas e eu percebi que eles não estavam desesperados, tristes, abalados. Às vezes não faço nomes de outros países, mas eu lembro em outros cárceres, em outras prisões, uma atmosfera mais triste, mais tenebrosa, mais escura. Enquanto eu percebi uma atmosfera positiva no cárcere de Becora. Claro, o cárcere é um pouco velho, as instalações, os prédios são um pouco decadentes, um pouco não perfeitamente manutenção, mas eu vi as pessoas com um rosto positivo. Claro, tinha a alegria de receber o representante do Papa, mas penso que não era apenas aquela alegria de um só dia. Era um sinal do caminho verdadeiro que eles fazem, graças à Constituição de Timor-Leste, que pensa nos presos como pessoas que precisam de reeducação, de educação, que a função da pena é uma função educadora. Graças aos responsáveis leigos, diretor, guardas carcerárias, que levam ao sério, me parece, esta função educadora, e graças, eu penso, em grandíssima parte,
o trabalho dos capelãos, que os padres, as irmãs, madres, que trabalham dentro do cárcere para aliviar o sofrimento e para dar caminhos de reinserimento, reintegração na sociedade. e que mensagem A minha mensagem foi a mensagem do Evangelho. Eu não tenho, além da minha pessoa, do sinal, da minha pessoa estar lá, que é sinal de carinho, mas não tenho uma mensagem privada ou pessoal. A minha mensagem é a mensagem de Jesus. Jesus fez entrar no paraíso como o primeiro ingresso no reino dos céus, aquele criminoso que estava crucificado ao seu lado, na última hora. Estava uma pessoa condenada, crucificada, e que pediu a misericórdia. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A mensagem é esta, é a mensagem da misericórdia, é a mensagem da valorização do arrependimento, é a mensagem da acolhida de uma escolha para mudar, para o bem e deixar o mal. Isto não significa que a justiça não deve fazer o seu curso, claro que sim. Justiça humana, judiciária, legal, há que ser aplicada, tem que ser aplicada. Mas ao mesmo tempo estas pessoas não são apenas um crime. Estas pessoas são algo mais. Precisam, merecem um horizonte, uma visão de futuro que possa ser futuro digno dos seres humanos. Esta foi a minha mensagem. Penso que eles acolheram muito bem. bem, falando Sim, um tratamento, sinceramente, pelo que eu consegui perceber só dentro de uma meio-dia de visita, é um tratamento personalizado e familiar, com um espírito muito humano. O capelão e o diretor me disseram: aqui procuramos ter um ambiente de família. Os presos não são apenas prisioneiros, não são números, são pessoas. Este aqui não é apenas uma prisão dura, fria, e deve ser também um sentido de casa, de família, para caminhar de uma maneira positiva. Eu penso, vi este tratamento, este relacionamento entre os guardas e os presos, claro, especialmente os capelãos, as madres, um tratamento humano. Isto porque Timor-Leste é um país que tem uma tradição cultural de fraternidade, de irmandade, de reconciliação. É um país católico que deve, eu penso que leva ao sério também a prática do amor e da caridade. Gostaria, nesta altura, dizer uma exigência que os presos me manifestaram e que manifestaram também através da palavra do capelão e também do diretor. Eles não lamentam, ou pelo menos comigo não lamentaram, a situação das celas, situação da comida, situação de outra coisa, mas lamentaram a situação da capela. Eles fazem um itinerário, um caminho, uma caminhada espiritual muito forte, muito intensa. O Ministério da Justiça promoveu muito este espírito, este aspecto pastoral, espiritual na caminhada de reeducação. Eles rezam, eles cantam, eles falam aprofundação da Bíblia, eles fazem leitura e comentário da Palavra de Deus. Mas eles têm uma capela muito pequena, têm uma capela inadequada, insuficiente, segundo o que eles me disseram. Não é uma crítica que eu faço, não. Nunca me permitiria, como embaixador de outro país, fazer uma crítica
algo interno, mas são eles que me pediram de assim, ser testemunha deste desejo deles, de ter uma capela mais adequada, uma capela mais digna, para eles ficar mais à vontade e mais acolhidos no momento da oração, no momento da missa, no momento em que eles cantam, partilham a espiritualidade. Então eu tenho esta obrigação, este dever, me comprometi com eles para que a opinião pública, o governo, os órgãos competentes possam tomar em consideração este pedido espiritual que é uma honra, é uma coisa boa, que nos dá alegria. Os prisioneiros que se mancharam de crimes, o que eles pedem é um lugar para rezar melhor. Sim, eu diria que mais do que uma lamentação, foi um pedido para eu ajudá-los a que as pessoas do governo, os órgãos do governo, tomem conhecimento deste desejo deles. Eles não estão a protestar, eles foram muito mansos, muito respeitosos, mas apenas eles pedem e sonham com uma capela mais adequada, uma proposta confiante. E pediram para que o representante do Papa ajude eles nesse sentido. Agora, a competência não é da Igreja diretamente, porque nós podemos construir igrejas paroquiais, capelas, e nos nossos lugares, nos nossos terrenos, mas o estabelecimento da prisão é rigorosamente um estabelecimento do Estado. Então a Igreja não tem competência direta. Então só podemos estabelecer uma forma de cooperação, de colaboração com o Estado, governo, senhor primeiro-ministro, senhor ministro da Justiça, senhor ministro das Obras Públicas, para eles, primeiramente, tomar em consideração e depois, se querem a nossa colaboração, nossa parceria, também para encontrar, se for necessário, benfeitores, recursos, podemos sentar-nos a uma mesa de trabalho e estabelecer caminhos juntos para doar, para que este sonho dos prisioneiros se torne realidade. Mas, primeiramente, eu respeito a competência e as prerrogativas dos órgãos de governo a quem apresento este pedido dos prisioneiros. Ontem eu fiz um encontro com a presidente do parlamento, que já era um encontro agendado. Então partilhei com ela também esta visita e este pedido. Eu frequentemente encontro as maiores autoridades do Estado e com certeza vou respeitosamente a partilhar com eles este desejo, este pedido dos prisioneiros. Também esta ocasião de falar através de mídia é uma ocasião para que vocês, jornalistas, com o serviço importante que fazem, possam ajudar a apresentar à opinião pública esta exigência, esta necessidade deles. E assim as coisas caminham com a providência de Deus. E depois de... A resposta, o parlamento não tem diretamente, não é um governo, o parlamento é para fazer leis. Então, ela ficou assim impressionada por tudo e ela vai também, com certeza, a partilhar como ela acha melhor. Ela não podia fazer nem promessa nem nada porque não é a competência dela. Importante é primeiro tomar conhecimento, criar uma consciência desta exigência. Depois as coisas vão amadurecer conforme o orçamento do Estado, as programações. As coisas não se realizam dentro de uma semana ou de um mês. Portanto, fazer os passos, um por um.
06. Não precisa, né? Janela informação ba Emahoto. Atu tem informação atual dia Clio que tá halua. Haneha botão subscribe, like, halo comentário no faz do tamba media social hoto.